Querido, continuando nossa série de sermões sobre oração, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo no livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Leremos dos versos 5 a 8 e leremos dos versos 16 a 18. Falaremos nessa noite sobre a prática da oração e do jejum. Diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Provavelmente todos aqui já ouviram falar, pelo menos, do jogador de futebol Maradona. Maradona, que já foi técnico da seleção argentina, foi um dos maiores jogadores da Argentina, né, ganhando aí Copa do Mundo e tudo mais. E no ano passado, durante a Copa do Mundo, saiu uma foto dele, onde durante o jogo da Argentina contra a Croácia, e a Argentina perdendo para a Croácia, e ele com a mão na cabeça, e na foto ele tinha então um relógio em cada mão. E algo estranho, né? Até para Diego Armando Maradona, que é um homem excêntrico, né? E por que ele usava dois relógios, né? Seria, né, por uma moda nova que ele estaria lançando, uma insegurança, né? Então, na falta de um, eu tenho logo dois para não ter nenhum problema. Não, né? A questão é que não é uma prática nova dele, ele sempre fez isso, os dois relógios idênticos, e ele sempre usa dois relógios sempre que está viajando. Um desses relógios marca o horário local de onde ele está, e o outro relógio marca o horário da Argentina, onde estão os seus entes queridos. Mesmo estando em um lugar distante, ele fica ligado na hora do seu país para poder saber o horário em que ele vai entrar em contato com os seus entes queridos. Ele pode estar em outro local, mas sempre conectado, ligado com a sua casa, com seus entes queridos, onde está o seu coração. Da mesma maneira, queridos, nós como cristãos temos dois fusos horários, um na terra e um no céu. E nós, da mesma maneira, devemos procurar estar em constante comunhão com o nosso Deus. Isso se dá por meio da oração, por meio da prática da oração, da busca da oração. Alguns homens de Deus, falando sobre oração, John Bunyan disse: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Então, nós somos chamados primeiro a orar, para depois fazer algo. A oração não deve ser a última saída, né? Charles Spurgeon costumava dizer que sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca a sua igreja para orar. Hudson Taylor costumava dizer que quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando oramos,
Deus trabalha. Charles Spurgeon, chamado de príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores que o mundo já teve, ele, falando sobre a oração, ele diz: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. E Sidlow Baxter, ele dizia: os homens podem desdenhar nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, opor-se a nossos argumentos, desprezar-nos, mas nada podem fazer contra nossas orações. A prática da oração é extremamente importante para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. Não há segredo. Queremos crescer espiritualmente? A resposta está: devemos nos afadigar na palavra, nos aprofundar no conhecimento da palavra, devemos gastar tempo em comunhão com Deus, em oração, e devemos jejuar, praticar o jejum, e é sobre isso que nós veremos nessa noite. Em primeiro lugar, então, nos versos 5 até o verso 8, o Senhor Jesus nos explica como nós devemos orar. Em primeiro lugar, ele começa dizendo: e quando orardes? Ou seja, a oração não é uma opção, há uma necessidade de nós orarmos. Nós oramos porque nós precisamos, nós carecemos de Deus, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos como muitas vezes agir, e precisamos colocar essas coisas diante de Deus. A nossa vida espiritual depende da nossa oração. Se nós alimentamos todos os dias, queridos, nós devemos orar todos os dias. A oração é o combustível da vida do cristão, a oração e a leitura bíblica. Se eu não ler a Bíblia e não oro, eu vou morrer de inanição espiritual. O Senhor Jesus, sendo homem, plenamente homem, necessitava orar. E todas as vezes que ele tomava alguma decisão muito importante, ele passava a noite inteira orando. Separava e gastava tempo em oração ao Pai. Por quê? Porque, sendo homem, ele buscou essa comunhão plena com o Pai. E nós somos chamados a imitar o nosso Redentor. Nós somos chamados a gastar tempo em oração. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós erramos, nós carecemos de fato de que Deus se mova em nosso favor, que Deus haja em nós, por meio de nós, para que nós não nos vejamos querendo fazer na força do nosso braço. E nós oramos porque nós sabemos que somos fracos, mas servimos a um Deus que é forte. Nós não sabemos, mas servimos a um Deus que é onisciente, onipotente, que tem todo o poder e pode todas as coisas. Então Cristo diz então da necessidade da oração, que nós devemos orar, e depois ele explica como nós não devemos orar, como não orar. E ele diz: não sereis como os hipócritas. Não orem como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, com qual intuito? Para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Além disso, ele vai dizer: não usem de vãs repetições, no verso 7, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, em primeiro lugar, nós não devemos orar como hipócritas. Essa palavra grega quer dizer, era usada para o ator, aquele que usava máscaras, aquele que atuava. Então, quando eu orar, eu não tenho que fingir que eu estou orando a Deus, mas na verdade eu estou querendo aparecer para as pessoas me verem. Eu estou querendo fazer uma oração bonita para que as pessoas me admirem. Eu estou querendo demonstrar piedade. Eu estou querendo que as pessoas me vejam. Não sejam como esses hipócritas. Porque qual que é a questão? O judeu tinha horas de oração. A hora terceira, a hora nona, a hora sexta, que eram horas onde o judeu orava. Nós vemos no livro de Daniel praticando a oração, e 3 vezes ao dia orando e com a sua janela aberta, voltado para Jerusalém, cumprindo lá o que diz 2 Crônicas 7,
que quando o povo estivesse exilado e se voltasse para o templo, orando ao Senhor, Deus então os traria de volta. E o judeu então orava, tinha esses horários de oração, e muitas vezes o que eles faziam? Eles procuravam estar no templo, para que eles pudessem orar em público, porque no quarto não tem plateia. Eles procuravam estar nas praças, porque bastante gente passava. Eles procuravam estar nos lugares mais movimentados, nos lugares mais importantes, para que eles pudessem orar. É isso que o fariseu faz no templo, orando de si para si mesmo, dizendo: muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. E ele começa então a dizer em alto e bom som, para que todos vejam os seus grandes feitos e a sua grande espiritualidade: não façam isso. E muitas vezes hoje, essa questão da preocupação que temos, de como eu oro em público, se eu tenho uma preocupação maior de como eu oro em público do que como eu oro no meu quarto, tem algo errado. Eu estou diante do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que me preocupar porque eu estou diante dele. Eu tenho que sim me preocupar com as palavras que eu digo, procurar as melhores palavras, porque ele é digno. Eu tenho que procurar fazer a oração da melhor maneira, segundo as Escrituras, mas por causa dele, não por causa dos outros. Até mesmo quando nós queremos contar tempo orando, isso pode ser vaidade, para poder dizer assim: eu estou orando tanto tempo, eu gasto tanto tempo em oração. Eu não tenho que preocupar quanto tempo eu gasto em oração. Eu não tenho que preocupar em querer mostrar uma vida de oração para outros. É isso que Jesus está dizendo. Eu tenho que me preocupar em ter comunhão com o Pai. Além disso, não usar de vãs repetições, no muito falar. Isaías capítulo 29, verso 13, o Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e os seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. O que ele está dizendo? Esse povo está falando um monte de coisa, mas isso é vã repetição. Eles estão falando, mas eles não estão refletindo no que estão falando e sequer vivendo o que eles estão falando. É algo, uma mera fórmula. E o judeu constantemente ele fazia isso. Acontece, por exemplo, com o Shema, né? O Deuteronômio 6:4, quando todo judeu tem que ficar recitando essa oração aí algumas vezes ao dia, né? E o Shema, né? Ouve Israel, o Senhor Deus é o Senhor nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Então eles têm que dizer isso em hebraico constantemente. É uma oração que eles vão dizendo, né? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração. Mas não é algo que de fato eles procuram viver. Eles simplesmente fazem isso como uma mera repetição. E muitas vezes nós fazemos isso também. Eu procuro constantemente, e é algo que eu sempre faço, mesmo quando eu sei que a Marina já fez, eu faço de novo, que é orar com Davi. Então, em alguns momentos, né? Principalmente, normalmente quando eu saio de casa ele ainda está dormindo, então pela manhã eu não oro com ele. Mas na hora do almoço, todas as vezes que nós almoçamos juntos, nós oramos. Todas as vezes antes de dormir, nós oramos. Em alguns momentos durante o dia, se estivermos juntos, a gente, se vai tomar algum lanche ou fazer qualquer coisa, a gente ora. Qual que tem que ser a preocupação? Que essas orações não sejam meras fórmulas de repetição, que é aquela que a gente faz na hora do almoço às vezes. Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Né? Orações antes de dormir, orações ao acordar. As nossas orações não são fórmulas, nós estamos falando com Deus. E às vezes a gente faz isso como filhos adolescentes que conversam com os pais o necessário e olha lá. E conversam muitas vezes sem interesse e sem dar atenção. Sabe quando está ouvindo assim e responde tipo... E muitas vezes a nossa vida de oração é dessa maneira. E o que o Senhor Jesus está dizendo é: não façam isso. Que vocês não tenham meras repetições e que vocês não procurem ter um relacionamento de aparência. Pelo contrário. Então ele nos ensina a orar. Como nós devemos orar?
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, em primeiro lugar, que Jesus diz que nós devemos orar em secreto. Nós precisamos de uma exclusão, de um afastamento, de um tempo a sós com o nosso Senhor. Temos feito isso, queridos. A nossa vida de oração não pode se resumir meramente a orações comunitárias, a reuniões de oração na igreja, ou oração nos cultos familiares. Nós precisamos passar tempo com o Senhor, almejar, ansiar passar esse tempo a sós com Deus. Em Gênesis 24, falando sobre Isaac, é dito que ele se retirava para meditar no campo. Em Mateus 14, o Senhor Jesus, várias vezes, na verdade, ao longo dos evangelhos, se retira das multidões para orar sozinho. Atos capítulo 9, Pedro se afasta, vai para o telhado para orar sozinho. Esse tempo de oração com Deus, de separação, de passarmos tempo com o nosso Senhor, a gente poder gastar tempo com Ele. E se nós não tivermos uma agenda para isso, nós não vamos separar esse tempo, porque nós estamos correndo demais muitas vezes. Nós temos coisas demais na nossa agenda, mas a nossa prioridade na vida tem que ser a comunhão com o Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se de fato nós não temos tempo para o Senhor, qualquer outra coisa nesse mundo é perda de tempo. Precisamos de buscar a Deus. E o que mostra um crente no mundo é o seu anseio, o seu desejo por mais do Senhor. E algumas pessoas às vezes querem criticar essa questão da comunhão com Deus, da prática da piedade, como sendo uma oposição à ortodoxia ou ao ensino das Escrituras. Mas na verdade a ortodoxia, que é a base de sustentação da igreja, a palavra de Deus, é o que mantém viva a nossa comunhão com o Senhor. A igreja, a pessoa que se diz ortodoxa, mas não tem uma vida com o Senhor, ela não é ortodoxa. Porque a ortodoxia significa alguém que compreende as Escrituras e vive as Escrituras. Ele vive dessa maneira, ele pratica, ele tem o correto entendimento. E entender nas Escrituras não é meramente um entendimento intelectual, mas obediência. E o Senhor Jesus está ensinando aqui, para que a gente pratique dessa maneira, para que a gente busque ao Senhor. E em secreto nós oramos ao Pai. Então a segunda coisa que Ele nos ensina é que essa oração é nos dirigindo ao Pai. Veja, a oração é em reverência, não é de igual para igual, é ao Pai. E existe uma questão hierárquica aí, é de filho para pai, é de baixo para cima que nós oramos. Nós não podemos dar ordens para Deus, nós não podemos nos achegar diante de Deus e querer cobrar Deus como o filho pródigo faz com seu pai, agindo de maneira nécia, incorreta, antibíblica, anticristã. Mas nós nos achegamos diante do Pai em reverência, certos de que como Pai Ele quer o melhor para nós, certos de que como Pai Ele quer intimidade conosco. Mas essa intimidade é uma intimidade reverente. Está na moda hoje em dia igrejas que querem fazer um culto irreverente, igrejas que querem rejeitar o princípio regulador do culto e toda essa questão cultica para poder atrair mais gente, igrejas que estão pintando seu local de reuniões, vamos dizer assim, tudo de preto, para ênfase estar no palco, não tem mais a figura de um púlpito, para que se tenha, se tire essa questão do peso da pregação, não se tem mais vestimentas reverentes, mas algo irreverente para justamente ter essa questão da irreverência, de fica à vontade, você está na presença de Deus, fica à vontade, você pode fazer o que você quiser. Ou algumas igrejas que põem um sofá atrás, alguns quadros para mostrar assim, sinta-se em casa, é como se você estivesse na sala de casa, você está na casa do Pai. Só que a figura do Pai nas Escrituras não é essa mesma de hoje aqui, que você chega e põe o pé no sofá. Ou que o filho que decide as coisas em casa.
O filho abaixa a cabeça e obedece, em reverência. Quando nós nos apresentamos na presença do Senhor, em oração, é uma oração reverente, reconhecendo o nosso lugar e o lugar de Deus. Nós somos fracos diante de um Deus forte, nós somos pecadores diante de um Deus santo, mas que é o nosso Pai. Que é o nosso Pai. Ele nos conhece desde o ventre materno. Ele nos elegeu, Ele nos salvou, Ele que é o nosso bem. Mas nós nos achegamos com um coração humilde, quebrantado, em amor, clamando por misericórdia e com confiança. Ele vai dizer que reconhecendo que o seu Pai vê, então eu sei que Ele está vendo, eu sei que Ele está ouvindo, e eu sei que Ele vai recompensar, que eu terei comunhão com Ele, e quando eu peço algo que é segundo a vontade dEle, Deus vai atender. Tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vai dar. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Eu sei que Deus sabe aquilo que eu necessito. Ele conhece a minha necessidade antes mesmo que eu peça. Então eu não me achego diante dele meramente para pedir, mas certo de que, como meu Pai, Ele me sustenta, e Ele está no controle. E Ele me ama mais do que eu mesmo me amo. E Ele sabe o que é melhor para mim, mais do que eu mesmo sei. Nós precisamos orar, queridos. A partir do verso 16, nós temos então Jesus nos ensinando a prática do jejum. E a questão do jejum é muito mais negligenciada do que a oração. É uma prática esquecida nas nossas igrejas hoje, muitas vezes por ser esquecida, negligenciada. Ela é também mal entendida. Ela é praticada às vezes de maneira incorreta. O jejum, segundo John Piper, ele escreveu um livro sobre isso, chamado Fome por Deus, e ele diz que o jejum de fato é um apetite por Deus nas nossas almas. Deus colocou uma sede, nós temos uma sede no nosso coração que só pode ser saciada por Deus. Dostoiévski dizia isso: o coração do homem tem um vazio que é do tamanho de Deus. É só Deus que pode preencher esse vazio do coração do homem. Então, essa fome pelo Senhor, né, é quando eu intensifico as minhas orações. É quando eu desejo buscar mais ao Senhor, porque eu necessito, e eu percebo o estado de miséria, o estado de calamidade que se encontra a nação, ou mesmo a minha alma, a minha família, ou a minha igreja. Então nós buscamos a Deus mais profundamente, de forma física. Nós dizemos ao Senhor: Senhor, eu me abstenho do alimento, eu me abstenho dos prazeres da comida, para poder buscar mais ao Senhor, para estar perante a Tua presença, afligindo a minha alma, buscando o Senhor. E o jejum é algo bíblico, queridos, é algo praticado pelo Senhor Jesus, algo praticado pelos apóstolos, algo praticado pelos reformadores, algo incentivado pela nossa igreja, nos nossos símbolos de fé. E como que os judeus então interpretavam os jejuns, uma vez que nós não temos textos normativos, a não ser esse, né, de Mateus capítulo 6, que Jesus diz que nós não devemos jejuar com o intuito de ser vistos, né, como os hipócritas, para parecer ter uma espiritualidade. Antes, esse jejum tem que ser um anseio, uma busca pelo Pai. O jejum judaico, então, o único jejum estabelecido por Deus como obrigatório ao povo de Deus, era na data do Yom Kippur, que era o dia da expiação. E os judeus então, né, interpretando esse jejum, que é nesse dia vocês vão afligir a alma de vocês e vão buscar ao Senhor. Então o povo de Israel era chamado a jejuar nesse dia. Eles vão estabelecer que as meninas de 12 anos, que já a partir do Bat Mitzvah, e os meninos a partir do Bar Mitzvah, de 13 anos em diante, precisam jejuar o dia inteiro, se conseguirem, né? E cumprir todas as leis referentes a esse dia. E quais são? Né? Proibição de comer e de beber, proibição de se lavar, de tomar banho, a não ser lavar a
ponta dos dedos e passar nos olhos. É proibido passar cremes, óleo, maquiagem, calçar sapatos de couro e ter relações conjugais, no caso dos casados. As pessoas idosas ou doentes que não podem jejuar, elas consultam o médico nessa data, e aí, juntamente com o rabino, elas verificam o quanto elas podem jejuar. E aí elas praticam o jejum comendo e bebendo um pouco, dentro de medidas e dentro de alguns horários no dia. Contudo, ainda assim se abstém de alimentos desejáveis, apenas para não passarem mal, né? E o propósito do jejum é essa preparação para um arrependimento, para se voltar ao Senhor e se retornar ao Senhor. Então os judeus interpretam os casos de jejum, né, como fazer o jejum dessa maneira, de forma prática, eles fazem assim, né? Qual que é o propósito do jejum segundo as Escrituras? Você sempre vai ver o jejum vinculado à questão de calamidades. Quando há calamidades quanto à nação de Israel, você vai ver em Neemias capítulo 9, por exemplo, Neemias jejuando em prol da nação. Você vai ver no livro de Daniel, né, quando Daniel também jejua, né, ele se abstém da comida, buscando a face do Senhor com pano de saco, e o jejum sempre estava vinculado ao pano de saco, que é uma posição de humilhação perante o Senhor e separar-se de atividades para buscar o Senhor. Então de nada vale o jejum separado da comunhão com Deus, seja da oração, da leitura da palavra, da adoração ao Senhor, dessa volta ao Senhor, né? Não é meramente se abster do alimento, como fazem alguns, simplesmente deixam de comer, mas não buscam a Deus, né? O jejum então tem como intuito nós nos humilharmos diante do Senhor, nos retornarmos para Ele com todo o nosso coração, né, em total dependência dEle, para que Ele se volte para nós. Josafá é alguém que diante dos inimigos, né, ele vê Israel sitiado, ele se humilha juntamente com o povo em oração e em jejum. Esther faz isso. Ela jejua e pede que todo o povo de Israel jejue, para que ela pudesse se apresentar diante da presença do rei Assuero para proteger o povo de Israel, que estava sob risco de ser exterminado. E Deus liberta o seu povo por meio do jejum e da oração. Levítico 23, 27, então, que é a questão do Yom Kippur, né? Ora, o 10º dia desse 7º mês será o Yom Kippur, o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis o vosso espírito e oferecereis oferta queimada ao Senhor, em pano de saco e cinzas, em oração e súplicas. Então, esse jejum, né, que era realizado, era se abster do alimento. Há algumas dúvidas quanto à questão do jejum. Por exemplo, Daniel, então eu paro só de comer ou eu posso simplesmente me abster de alguns alimentos? Porque, por exemplo, o caso de Daniel capítulo 1, Daniel faz um jejum lá de alguns alimentos. Ele diz que come só legumes e água. Ali o texto de Daniel não diz que ele está jejuando. Ali o que ele diz é que ele não quer se contaminar. Então, na verdade, o que Daniel está fazendo ali é uma espécie de voto ao Senhor para se separar. Então, veja, o jejum e o voto são práticas que nós devemos fazer. E votos também podem ser feitos hoje. Então, por exemplo, tem gente que fala, eu estou fazendo jejum de doce. Não é jejum, querido, isso é um voto que você está fazendo. Ou eu estou fazendo jejum de internet, fazendo jejum de videogame. Então são coisas lícitas, são coisas que nós podemos fazer, mas nós decidimos nos abster para a oração, para buscar a face do Senhor. Então o jejum ele pode ser por um período de tempo sem comer, ou sem comer alimentos desejáveis. Por exemplo, eu vou buscar a Deus em jejum, eu entendo que nós devemos jejuar, seja como igreja ou seja como crente individual,
Contudo, eu tenho um problema que eu não posso ficar sem comer. Então, a gente pode se afastar por um período de tempo, né? E comer, por exemplo, um alimento que não é desejável, que é o caso, por exemplo, de Daniel. Ele fica sem comer por 3 semanas inteiras, mas ele fica sem comer nada? Não, ele diz, Daniel 10:3, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até se passarem 3 semanas. E aí você vê, então, algumas das instruções que os judeus vão dar de não tomar banho, não se ungir, porque é um momento de humilhação. Não estou preocupado em estar com uma aparência bonita, né? Mas aí Jesus vem corrigir isso e falar, meu querido, você também não tem que querer parecer feio para que as pessoas olhem e falem, nossa, como ele é crente, como ele é piedoso, né? Então, a questão é a busca a Deus, afligir a alma no sentido de, Senhor, olha para nós, olha para essa situação, olha para a situação do país, olha para a situação da igreja, Deus tem misericórdia de nós, Senhor, atenta para nós, e clamar a Deus em oração, e nessa intensificação em jejum. Quanto a votos, né, para finalizar, existe, o capítulo 22 da Confissão de Fé fala de votos e juramentos, né? Vai dizer que o juramento deve ser prestado conforme o sentido comum e claro das palavras, sem equívoco ou reserva mental. Não pode obrigar a pecar, mas sendo prestado com referência a qualquer coisa não pecaminosa, obriga ao cumprimento, mesmo com prejuízo de quem jura. E aí ele vai dizer do voto. O voto é da mesma natureza do juramento. Ele deve ser feito com o mesmo cuidado e cumprindo com igual fidelidade. Então, ele não pode me obrigar a pecar. Então, eu vou fazer um voto de não ir à igreja. Não. Eu vou fazer um voto de me abster de algum tipo de prática lícita. Fazer voto para se abster de pecado não é voto, querido. Isso é obrigação nossa. A gente não tem que fazer voto para se afastar de pecado. Nós não devemos pecar. Agora, nós falamos, eu não vou gastar tempo com a internet, eu vou ficar um tempo sem entrar na internet, eu vou ficar um tempo sem fazer tal coisa, sem comer tal coisa, coisas que não são importantes, né? E esse voto então é feito a Deus voluntariamente, reconhecendo a sua misericórdia e obrigamos-nos mais restritamente aos deveres necessários desse voto, né? E no parágrafo 7 ele vai dizer, ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida pela palavra de Deus ou que impeça o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder cumprir e para cuja execução não tenha promessa ou competência da parte de Deus. Por isso, os votos monásticos que os papistas fazem, do celibato perpétuo, da pobreza voluntária e da obediência regular, em vez de serem graus maior de perfeição, não passam de laços supersticiosos e iníquos, com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. Então, a confissão vai dizer que existem votos que não devem ser feitos, porque são votos contrários à palavra de Deus. Contudo, o voto que nós fazemos, nós reconhecemos isso, né, para obter o que desejamos. A confissão vai dizer isso. Então eu faço um voto buscando algo de Deus. A questão de fazer um voto, ou de buscar a Deus em jejum, nós buscamos e nós pedimos coisas a Deus. Eu estava falando com o presbítero Roberto agora há pouco. Davi jejua para que Deus pudesse curar o seu filho recém-nascido, que estava à morte. Ele tem um interesse nisso, mas Deus não cura. Então ele cessa o jejum. Então nós podemos jejuar em prol de que Deus mude certas situações. Nós podemos fazer votos para que Deus possa mostrar o seu favor a nós. Mas significa que Deus tem que fazer? Não, é em submissão, é em reverência. Eu sei que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, que a vontade dele deve ser feita. Nós buscamos em oração e jejum para sermos conformes à imagem dele, conforme Jesus, pedindo em nome de Jesus, ou seja, Jesus estaria assinando embaixo. Quando eu digo em nome de Jesus, eu estou falando assim, Jesus faria essa oração. Então eu não estarei pedindo a Deus algo que seja contrário à sua palavra, mas reconhecendo que a vontade dele é soberana.
Então, queridos, nós somos chamados a nos voltar a Deus na prática da oração e do jejum. Não negligenciarmos isso. E como aplicação para isso, eu quero te incentivar a jejuar e a orar. A jejuar e orar pelo nosso país, pela nossa nação. A jejuar e orar pela nossa igreja. A jejuar e orar pela sua família, pelas famílias da nossa igreja. Que nós possamos ter esse tempo de jejum e de oração perante o Senhor. Que Deus nos abençoe.